confesso para vocês que por um instante eu pensei que este ano de 2025 a política ia dar uma apaziguada, ia dar uma tranquilizada, que as coisas iam ficar mais tranquilas, mas eu me enganei redondamente. Assim como a política internacional está aí pegando fogo, né? Vocês estão vendo aí o que está acontecendo aí entre os Estados Unidos e a Venezuela. Aqui no Brasil não está sendo diferente, gente, tá? Vejam só as informações que foram divulgadas, a fresquinha que acabou de sair do forno, e só comprova que a política brasileira vai ser um caos, um desastre nesse ano de 2025. Notícia divulgada agora, há poucos instantes, pelo... Esse vídeo aqui tá simplesmente assim, uma explosão de informação. Assistam para vocês não perderem nem um detalhe. Rapidamente, por favor, só não esqueça de se inscrever no canal, porque eu tô vendo aqui que tem muita gente aí que tá me assistindo, tá sempre me acompanhando, mas até hoje não está inscrito aqui no nosso canal. Para você se inscrever aqui é totalmente gratuito, rápido e fácil. Só você olhar aqui embaixo, ó. Seu vídeo tem a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Clique em cima e automaticamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos que tem muita coisa importante para trazer para vocês, muita coisa grave, né? A gente está acompanhando aí um tsunami, né, das notícias, né, esse conflito internacional, né? Mas aqui no Brasil a situação tá trágica, tá caótica, tá um tsunami, um caos, e eu vou trazer as informações atualizadas a partir de agora aqui para todos vocês. Eu posso trazer as informações completas para vocês não ficarem, nossa, Viana, tá falando do quê? Por quê, gente, tá? O Bolsonaro, ele vai utilizar essa frase aqui, segunda, que está sendo protegido por alguns aliados, né? Algumas pessoas, né, interlocutores, pessoas próximas ao Bolsonaro, tá pedindo para ele utilizar essa fala do ministro do Lula, o Zé Múcio, ministro da Defesa, para derrubar a narrativa de tentativa de golpe de Estado, né? Tanto do STF quanto da PF. Então, ele quer utilizar essa fala do próprio ministro do Lula para derrubar essa narrativa do STF, da Polícia Federal, de que houve tentativa de golpe de Estado. Aí, essa informação com relação ao Bolsonaro, eu vou trazer logo em seguida, mas primeiro, veja aqui o vídeo onde o Múcio fala que não houve golpe. Tá, vejam só. Uma dosimetria. Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você diz. Se for tudo comprovado, que este pague. Que este pague. Se foi um golpe, quem organizou que pague. Agora, e aqueles que foram, tomaram seus ônibus, estavam lá tirando foto de celular, tem os que entraram quebrando, tem os que ficaram do lado de fora. Tem todo tipo. Você não pode condenar uma pessoa, dar a mesma pena quem armou, quem financiou, a uma pessoa que foi lá encher o movimento. Foi isso que eu defendi. Agora, isso é uma decisão, Raquel, isso é uma decisão que pertence ao Congresso Nacional. Ministro, mas as pessoas que foram lá quebrar, por mais bagrinhos que fossem, elas não reconheciam a legitimidade do governo empossado e que estava de turno ali. Elas queriam derrubar aquele governo. Elas achavam que elas estavam indo lá para derrubar o governo. Não, derrubar o governo. Que os militares iriam vir em socorro aquele movimento derrubava o governo, aquele movimento podia ser que tivesse, se ele tivesse sequência, se ele tivesse consequências, se aparecesse outros envolvimentos, sim. Agora, eu não estou querendo dizer, eles precisam pagar. Agora, o que eu defendo é que está na justiça, é uma dosimetria. É simples. Mas o quão importante o senhor acha que essa anistia é para uma certa pacificação do país? Eu acho que na hora que você solta um inocente, uma pessoa que não teve um envolvimento muito grande, é uma forma de você pacificar. Esse país precisa ter pacificado. César. Ninguém aguenta mais esse radicalismo. A gente vive atrás de culpados, a gente está começando, nós estamos precisando procurar quem resolva os problemas, quem ajude a resolver os problemas. Nós brigamos só por eleição, só para ganhar a eleição. Nós não somos mais a favor de ninguém, nós somos contra as pessoas. Eu voto em fulano porque eu sou contra. Eu voto em César porque eu sou contra você. Não é porque eu acredite em César. É porque eu não gosto de você. A gente precisa acreditar nesse país, olhar para frente. Tudo bem que nós façamos as correções necessárias ao passado, mas a gente precisa olhar para frente, precisa tocar as coisas. Quando houve o golpe de 64, esses militares tinham 3 anos, os comandantes militares tinham 3 anos, 4, 5 de idade. Quer dizer, a gente vai ficar nisso? Até quando nós vamos ficar nisso? Eu acho que nós temos casos que nós vamos rever. Ministro, para pacificar. Nós precisamos pacificar esse país, mas nós só pacificaremos esse país quando nós colocarmos ao lado esse revanchismo político, esse ódio que a gente tem. Pensar contra você pode pensar à vontade. Ou seja, gente, essa fala do ministro do Lula, né, o Zé Múcio, pegou muito, tá? Inclusive tem alguns aliados do Lula que ficou revoltado com essa fala do Múcio, diz que o Múcio tá traindo o Lula, que tá, né, disse coisas que ajudam o Bolsonaro. Aí, gente, vocês percebem que realmente eles ficaram desesperados com essa fala do Lula ao ter acesso a esse vídeo. Daqui a pouco, gente, tá? O plano do Bolsonaro usando essa fala do Múcio, tá? Para derrubar a narrativa da tentativa de golpe de Estado. Vou trazer logo em seguida, mas antes eu preciso trazer para vocês o desespero, tá? Da militância da esquerda, dos jornalistas, aqueles que passam pano pro Lula, como eles ficaram furiosos com essa fala do Múcio e até com a fala do Hugo Mota de que não houve golpe de Estado. Vejam só o desespero do militante de esquerda aqui dentro da Globo News
com a fala, essa fala do Zé Múcio, que eu acabei de colocar para vocês, e com aquela fala do Hugo Mota, né, na entrevista que ele deu, dizendo que não houve golpe. Vejam só, o desespero. Cabe a uma autoridade pública comentar se é crime, se não é crime, se... Eu acho até que a dosimetria, qualquer um pode reclamar, eu achei muito alto, injusto, pode ser menos, mas o cerne da discussão, tanto o Múcio quanto o presidente da Câmara, Hugo Mota, estão fazendo o papel de polícia, do Ministério Público e de juiz. São juízes do Supremo Tribunal Federal. Os dois se colocam como juízes acima do Supremo Tribunal Federal. Não foi golpe, está tudo errado, etc. Ou seja, é uma república disfuncional, né? É uma república disfuncional. E esse clamor por anistia eu não vejo nas ruas, eu insisto nisso. Eu não vejo isso nas ruas. As pessoas, ao contrário, pelas pesquisas de opinião, você vê uma ampla repulsa ao movimento de 8 de janeiro. Aliás, quando esses participantes do 8 de janeiro se candidataram, todos perderam mais urnas, todos. Então, há uma repulsa expressa nas pesquisas de opinião, expressa nas urnas. Eu não sei o que eles buscam a pacificação, porque eu não vejo esse clamor, essa revolta nas ruas. Tá aí, gente, tá? Eles não concordam, né? Eu achei interessante esse comentário aqui, ó. Só quando fala que é crime que pode opinar, né? Vá procurar uma trouxa de roupa para lavar. Militante. Realmente esse aqui é um grande militante de esquerda, né? Porque é muito interessante, né? Quando qualquer parlamentar, um presidente da Câmara, um presidente do Senado, quando eles dão uma opinião, tá? Contrária ao Bolsonaro, toda essa questão aí envolvendo o Bolsonaro, qualquer parlamentar, qualquer opinião deles que é contra o Bolsonaro, algum de seus aliados, aí eles não veem problema algum. Agora, se a opinião é contrária, tá? Essa questão de tentativa de golpe vai contra a opinião do STF, vai contra a opinião, né, não é nem opinião, o que está sendo investigado, né, no STF, né, da Polícia Federal, se é contra essa questão, né, falando que não houve golpe de Estado, aí eles já são contra as opiniões. Estão vendo? Tanto que eles são hipócritas, gente, tá? E aí vem aquela questão que eu disse para vocês que ia trazer no início do vídeo. Vejam só essa informação que inclusive foi divulgada dentro do UOL. Defesa de Bolsonaro quer usar fala de Múcio na TV para rebater o golpe. Ou seja, a defesa de Bolsonaro quer utilizar essa própria fala, né, do ministro do Lula, o Zé Múcio, de que não houve golpe de Estado, para derrubar a narrativa, né, do golpe de Estado, que está sendo investigada pela PF e pelo STF. A defesa de Jair Bolsonaro pretende usar as declarações do ministro da Defesa Zé Múcio em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura para rebater a suposta tentativa de golpe por parte do ex-presidente. Em entrevista realizada na noite de segunda-feira 10, Múcio afirmou, ainda na fase de transição do governo, recorreu a Bolsonaro para que ele fizesse a ponte com os comandantes das Forças Armadas. A primeira dificuldade era que os comandantes não me recebiam. No dia 6 de dezembro eu já estava trabalhando, né? Foi quando eu recorri ao Bolsonaro, que estava em Brasília. Foi meu colega por muitos anos, inclusive foi meu liderado quando eu era líder do governo no Congresso Nacional. Sempre tivemos uma relação muito boa. Eu fui falar com ele. Segundo o Múcio, tá? Bolsonaro telefonou para os 3 comandantes e tá aí, para auxiliares do ex-presidente e integrantes da defesa, a declaração de Múcio pode ser considerada um fato novo, tá? No processo e deverá ser abordada pela defesa técnica no momento oportuno, tá? Que o argumento dos aliados Bolsonaro é que o ex-presidente não poderia planejar e compactuar com o golpe e atender um pedido de Múcio para mediar conversas e ajudar na transição. Ou seja, não faz sentido, né? Se o Bolsonaro realmente tivesse com intenção de golpe, por que ele ajudou o Zé Múcio? Então, assim, essa conta da PF e do STF não bate, tá? Há em Brasília a expectativa de que a PGR, tá, denuncie Bolsonaro nos próximos dias, tá? Tá aquela celeuma, né, gente? Tá aí informações sendo divulgadas, uns dizem que vai ser ainda nesse mês de fevereiro, e as informações estão sendo aí divulgadas e compartilhadas à torta e à direita por esses militantes de esquerda. Do outro lado, você concorda com a defesa do Bolsonaro, que essa fala do Zé Múcio, ministro do Lula da Defesa, deve ser utilizada para derrubar essa narrativa de que houve golpe golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado? Coloca aqui embaixo a sua opinião. Rapidamente, só não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos que tem muita informação importante para trazer aqui nesse vídeo para todos vocês.
Pessoal, deixa eu trazer aqui logo de cara, porque eu sei, gente, que uma das principais dúvidas, porque vem, né, sendo ventilado muito pela imprensa, por alguns aliados, né, alguns parlamentares de direita, né, vem sendo dito que essa estrutura, né, das trevas, a USAID pode ter influenciado aqui no Brasil, né, na eleição, e se isso for comprovado que houve influência, a eleição pode ser anulada, pode ser cancelada, pode acontecer uma reviravolta. Quais são as possibilidades? O que pode e o que não pode acontecer? Assistam esse vídeo, gente, porque aqui ele está trazendo muita informação importante sobre essa questão. E a assinatura, gente, tá? Avança no Congresso para a CPI da USAID, aquela estrutura que estava sendo utilizada durante o governo Joe Biden para derrubar, destruir a oposição em vários países. Assistam, gente, tá? Muito importante. Para ver esse relatório da OEA, inclusive a gente vai falar sobre isso agora, porque os ministros Luiz Roberto Barroso e também o ministro Alexandre de Moraes receberam a delegação da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que está no Brasil para avaliar o quadro da liberdade de expressão no país. Os processos do 8 de janeiro e o bloqueio no X, no Brasil, foram pauta do encontro. Em nota, o STF informou que Barroso falou sobre a atuação da Corte para combater publicações de congressistas que supostamente defenderam agressões a ministros, ataques às instituições, a politização das Forças Armadas e a alegada articulação de um golpe de Estado. Já o ministro Alexandre de Moraes justificou que o bloqueio do X ocorreu devido à decisão da empresa de retirar o representante legal da plataforma no país. O ministro negou um suposto quadro generalizado de remoção de perfis na rede social. Disse ainda que em 5 anos, 120 perfis foram bloqueados por causa de publicações com conteúdo considerado ilegal. Cauti, começamos com vocês. Os representantes aí da OEA estão no Brasil desde o último domingo, tiveram encontro com integrantes aí do Supremo Tribunal Federal ontem. Hoje conversaram com deputados, nós devemos conversar logo mais com o deputado federal Marcel Van Hatten para saber ali os temas que foram abordados nessa reunião de hoje. Agora, em relação à nota do Supremo Tribunal Federal, ao que foi conversado ali entre os ministros do Supremo e os integrantes da OEA, o que a gente pode esperar, Cauti? Primeiramente, dizer que não existe conteúdo ilegal na internet. E o que eles estão falando é uma clara falsidade, porque nesse país não existe lei contra as fake news, não existe lei que define o que é verdade e o que não. Tirando questões como instigação a crimes, pedofilia, etc., que não era o caso, evidentemente estamos vendo casos de censura, episódios de censura contra opiniões que desagradavam o ministro do Supremo. Então, o que é inconstitucional? Então, o Supremo Tribunal Federal está mentindo nessa nota e atuando de forma inconstitucional. E um representante da OEA, como o Pedro Vaca Villarreal, vai claramente ver isso e relatar isso para que o mundo inteiro, não só os membros da OEA, mas o mundo inteiro saiba disso. Agora, me surpreende como, vamos dar uma olhada nessa nota de novo, me surpreende como o STF escreva um negócio desse em uma nota oficial. Conteúdo ilegal do quê? Na base de qual lei? E na base de qual procedimento? E qual acusação? E qual processo? 120 perfis. O Guilherme Fiuza, o nosso colega, publicou qual conteúdo ilegal? Ou o Luciano Hang publicou qual conteúdo ilegal? Ilegal por quê? Na base de qual lei? Então, assim, o Supremo Tribunal Federal, ele não apenas está triturando a Constituição, mas está se vangloriando disso e escrevendo isso para que o mundo, assim, que a história relembre como isso estava sendo feito. Então perderam a vergonha, perderam completamente o pudor e provavelmente não entenderam a gravidade da coisa de um autorrepresentante, um representante especial da OEA para a liberdade de expressão visitar o Brasil e questionar o que está acontecendo, é porque claramente está alguma coisa muito errada por aqui e lá em Washington eles sabem e só precisam apurar para depois tomar as devidas providências. Pois é, Augusto, isso que o Carlos relatou, vários perfis foram removidos por ordem do Supremo e do TSE sem que eles informassem exatamente qual foi o termo, qual foi o tweet, qual foi a declaração. Foi de forma generalizada, você não consegue nem se defender. Não informaram nem antes nem depois. Aí depois a censura prévia. Os advogados não têm acesso ao teor, ao conteúdo do material em que o Alexandre de Moraes se baseou para punir. Ponto 1. A censura é proibida pela Constituição. A liberdade de expressão é assegurada explicitamente. Ponto. No encontro do representante da Oeste com o emissário da OEA, nós vamos mostrar só obviedades. Primeiro, está aqui a Constituição. Eles violaram a Constituição com base em quê? Sim. Eles não estão explicando nada. Assim, não, é porque o pessoal ameaçava o Estado de Direito. Em que artigo está aí e quais as provas? Quais as provas? Como é que se vai defender uma pessoa? Como é que eu vou me defender de uma acusação que eu desconheço? Isso aí já mostra, isso é o suficiente para se escrever um livro eterno, como é o Processo, do Kafka, para você mostrar que a realidade, que a ficção imita
a realidade, é inferior à realidade, como no caso de 1984. Né? Você tem clássicos que criaram um mundo pelo avesso e que nós estamos vivendo no Brasil. Eu mostraria ao emissário da OEA o livro do Alexandre de Moraes. Está aqui, ó. O Alexandre de Moraes explicando, o livro do verdadeiro Alexandre de Moraes, o antigo. Olha aqui, não mudou nada, a Constituição é a mesma, está aqui o que ele diz. Agora é o seguinte, eu estava vendo, o que está me interessando atualmente é o assunto dos que têm a conta bloqueada. Porque eu comecei a pensar no que me aconteceria se eu tivesse a conta bloqueada. Nunca vivi essa situação. É uma situação kafkiana, alexandriana. É isso aí. E a pessoa não tem como se virar. Quer dizer, você não pode receber dinheiro do teu irmão que resolve te ajudar, ou dos amigos que resolvem te ajudar. Ele fecha uma conta, bloqueia uma conta de uma garota, filha do Daniel Silveira. Por quê? Porque ela poderia dar o dinheiro para o pai. Quer dizer, está impedindo que a pessoa sobreviva. Esse é o ponto. Está condenando a morte pela fome, pela penúria, está condenando a família à humilhação. O que ele pensa que é? Com base em quê? Então é o seguinte, tudo bem, os encontros são marcados pela boa educação, as pessoas se cumprimentam e tal. Agora é preciso haver alguma dureza na cobrança e na exigência de explicações. Está muito educado esse negócio, está na hora de cobrar. No caso da Oeste, está tudo publicado nos jornais. O Alexandre de Moraes exigiu que um juiz, desembargador, trabalhava sob as ordens dele, ordenasse a um outro funcionário da Justiça que recorresse à sua criatividade para inventar, para mentir, de maneira a incriminar a revista Oeste em algum crime que não cometeu. Isso já não basta? Já não mostra que a imprensa não é livre? Ele não sente o medo conversando com pessoas que ainda não foram, que ainda não tiveram removidas as injustiças acumuladas pelo Alexandre de Moraes? Quando é que essas contas vão ser desbloqueadas, as bancárias? Ainda alguém continua, várias pessoas ainda continuam sob bloqueio. Quando vão acabar com isso? Isso não basta para a OEA? Não basta para que os deputados e senadores acompanhem a visita oferecendo provas? É difícil recolher esse material? Então a gente está assistindo, é um desfile que não é um desfile carnavalesco. Tá? Então chega de boa educação, visitas, isso daí é do cerimonial. Cerimonial resolve. Agora conversa com um ministro que leva o outro para explicar. O que eles estão pensando que são? Esse tipo de desrespeito fica por isso mesmo? O representante da OEA não tem um procedimento a seguir? Tá? Não tem uma honra a defender? É isso que eu espero. Coisa pode ser revelada, né, gente? Tá aí a explicação, né, sobre essa questão, né, se realmente ficar comprovado, né, que a USAID foi realmente possa, né, ter interferido, né, aqui no Brasil na questão da eleição. O próprio, né, Carlos Cauti explicou que, por lei, né, se realmente houver provas, teria que ser anulado, mas dificilmente a USAID deixaria algum rastro, né, para que abrisse precedente, para que houvesse, né, alguém reclamando essa questão do cancelamento aí de anulação, né, de eleição. Acho que ele deixou bem clara essa questão aqui. Se a justiça fosse realmente seguida à risca, poderia acontecer, mas dificilmente, segundo ele, a USAID deixaria algum rastro ali que fosse utilizado para isso. E essa questão, né, gente, a CPI da USAID bate recorde de assinatura, avança no Congresso, USAID, gente, isso aqui tá prometendo. Tem muita gente que tá bastante apreensiva com essa possibilidade da CPI da USAID acontecer ali dentro do Congresso Nacional. Muita gente tentando barrar, tem muitos parlamentares sendo chantageados. Eu já tive acesso a essa informação aqui de bastidores. Tem alguns parlamentares que estão sendo chantageados para não assinar essa CPI iniciada pelo Gustavo Gás. Então, assim, gente, tem muita coisa suja por trás dessa questão da USAID, essa estrutura das trevas que, segundo, né, os principais jornalistas, o próprio Eduardo Bolsonaro, pode ter sido utilizada, né, segundo informações, Bolsonaro poderia ser o presidente do Brasil se não fosse a USAID. Então, realmente, é uma estrutura muito gigante, muito forte, com um poder muito grande que estava sendo utilizado ali dentro do governo Joe Biden para derrubar, destruir
a direita, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Gente, uma notícia terrível para o Lula da Silva. Atlas, desaprovação de Lula vai a 51,4%, a maior desde janeiro de 2024. Ou seja, gente, o Lula simplesmente acabou. O Lula definhou. A queda do Lula é só uma questão de tempo. A cada pesquisa que é divulgada, o Lula vem só despencando, caindo, tá rolando ladeira abaixo. O Lula simplesmente derreteu. Pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta terça-feira, aponta um aumento na taxa de desaprovação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O índice chegou a 51,4% diante de 45,9% de aprovação e 2,7% que não souberam responder. A taxa é a maior da série histórica iniciada em janeiro de 2024. A pesquisa identificou um aumento de 1,6 ponto percentual na desaprovação de Lula em relação ao último levantamento feito em dezembro de 2024, quando o índice havia sido de 49,8%. Ou seja, a desaprovação em dezembro era de quase 50%, agora está aí, aumentou para 51,4%. Isso é a desaprovação, gente, tá? E esta é uma notícia terrível para uma pessoa que pretende, que está com foco total. O Lula está desesperado, gente, tá? Para recuperar sua popularidade, porque ele quer se perpetuar no poder, né? Ele quer ficar na presidência da República até o último dia, até o último dia da sua vida.